pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Lovec e a gente vai para mais uma aula do sistema que vai se referir à microbiologia médica. Hoje, entrando no mérito dos estafilococos, esse grupo de bactérias. Se eu te ajudar de alguma forma, já vai deixando o seu joinha e se inscreve aí no canal. Como falei, hoje vamos entrar no conteúdo dos estafilococos. Quem são esses estafilococos? Basicamente, são um grupo de bactérias gram-positivas que estariam ali cerca de 40 espécies. Além disso, elas são aeróbias, catalasa positiva e teria ali o seu papel importante e também na promoção de enfermidades que vamos ver mais à frente nesse vídeo. Eles têm o formato de cocos e quando unidos parece um cacho de uva. Agora entrando no mérito de algumas características, esses estafilococos apresentam como uma cápsula de polissacarídeos que tem uma característica mucosa. Além disso, elas podem apresentar uma biopelícula que estaria facilitando a sua sobrevivência, ou seja, a sobrevivência dessas bactérias. E além disso, ainda apresentam os peptídeos glicanos, que vão estar ali dispostos, entrecruzados, promovendo certa rigidez e proteção a essa bactéria. Além disso, esses estafilococos também podem se reproduzir ou sobreviver em ambientes com uma temperatura cerca de 20 a 40 graus Celsius, mas o ideal é 37 graus Celsius, que é o que favorece a sua sobrevivência. Além disso, elas apresentam endotoxinas, que secretam substâncias pirógenas, além de induzir o sistema imunológico a liberar a IL-1 ou interleucina 1. Elas também apresentam moléculas ou proteínas de adesão, também os ácidos teicoicos, que estariam ligados aos peptídeos glicanos, também os ácidos lipoteicoicos e a sua membrana lipídica. Agora poderíamos falar um pouco da patogenicidade desses estafilococos. Como ocorre? O que seria isso? Seria a capacidade de iludir, se assim a gente pode dizer, ou enganar os fagócitos ou sistema imunológico do indivíduo. E a sua capacidade de aderir-se à célula saudável ou a um tecido. E poderíamos dizer que essa estafilococo, ou essas bactérias, apresentam uma capacidade muito ideal para enganar o sistema imunológico. Por exemplo, lá no sistema imuno, falamos da opsonização. O que seria a opsonização? Seria a marca que vai fazer a morte desse indivíduo que está marcado. Como assim? A imunoglobulina vai lá e marca um agente invasor. E o fagócito detecta esse indivíduo invasor que estará marcado e fagocita, destruindo de vez. Exatamente nesse sentido que esses estafilococos enganam o sistema imunológico. Como assim? Basicamente, eles conseguem cobrir com uma capa a opsonização realizada pela imunoglobulina G. E isso vai dificultar que o fagócito reconheça essa bactéria e assim ele fica livre ou engana os fagócitos que, se descobrirem, vão destruir esse invasor. Além disso, os estafilococos apresentam toxinas, como a toxina alfa, beta, a gama, que são muito extremas, que podem até lisar e matar eosinófilos, neutrófilos e são substâncias pirógenas. Além disso, existem as toxinas esfoliativas, que destrói a desmoglina, que promove a adesão celular. E isso poderia levar a várias circunstâncias e problemas de saúde.
Esses estafilococos também apresentam enterotoxinas, ou seja, relacionadas à intoxicação alimentar. Além disso, elas apresentam a coagulase, ou seja, conseguem transformar o fibrinógeno em fibrina, formando certa capa ou proteção frente aos fagócitos, ou os macrófagos, capazes de destruir essa bactéria. Ou seja, essa coagulase facilita, através da coagulação, uma certa proteção frente a esses, como diríamos, essas células de defesa do nosso corpo. Além disso, elas apresentam nucleases e lipases que também vão auxiliar na invasão dessas bactérias ao indivíduo hospedeiro. Já que estamos falando dos estafilococos, podemos ressaltar uma espécie, os estafilococos áureos. Eles que podem promover uma gama de enfermidades. E vamos ressaltar algumas principais, como a síndrome da pele escaldada. Essa enfermidade é mais comum em crianças e ela começa com um eritema peribucal, que pode se espalhar para todo o corpo em apenas 2 dias, para você ver o poder dessa bactéria. Além disso, ela apresenta certa pressão sobre essa superfície da pele, que vai formar vesículas com um conteúdo claro, que seriam essas vesículas que claramente é desagradável. E com a ação dos anticorpos, ela pode desaparecer de 7 a 10 dias. E isso, novamente, é importante ressaltar que é comum em crianças. Outra enfermidade também comum desses estafilococos áureos é a intoxicação alimentar, ou seja, pode vir ali pela carne que você comeu, pode vir pela salada ou cremes, e o mais interessante é que a presença dessa bactéria não muda o odor ou o gosto do alimento. Além disso, você pode aquecer esse alimento, claramente vai matar essas bactérias. Aí você pensa, opa, então tranquilo. Não, o problema não é a bactéria em si, se você matar essa bactéria, mas sim a sua toxina, que é termoestável, ou seja, ela vai permanecer ativa ali e é ela que vai causar o problema. E os sintomas seriam diarreia, mal-estar, dor abdominal, também náuseas e vômitos. Mas é importante dizer que não existe presença de sangue nas fezes. Outro tipo de enfermidade é a enfermidade cutânea, que pode ser atingida por causa dessas bactérias Staphylococcus aureus. Isso começa com uma invasão ou uma inflamação superficial da sua pele, claramente com uma mácula, ou pode desenvolver até uma pústula com presença de pus. Outras evoluem para um furúnculo com presença de tecido ou morte do tecido e conteúdo necrótico. E além disso, podem até chegar à superfície subcutânea um pouco mais profunda. Outro problema relacionado aos Staphylococcus aureus seria o choque tóxico, e estão associados à menstruação. E como ocorre todo esse processo? Basicamente, a presença da bactéria ou de um superantígeno levaria à grande liberação de citocinas. Essas citocinas levariam por si o extravasamento de grande quantidade de células do endotélio. Isso pode levar à morte por uma hipovolemia, ou um choque hipovolêmico, com uma insuficiência dessa relação à hipovolemia e também uma insuficiência multiorgânica do corpo. Outro problema também está relacionado à endocardites, ou seja, os Staphylococcus aureus podem levar a endocardites, ou seja, que atacam o coração. E como ocorre esse processo? Basicamente, ocorre após uma cirurgia que foi mal sucedida pela presença dessa bactéria, e claramente pode levar à morte de um paciente.
Agora, em relação ao tratamento que deve ser realizado a um paciente, os antibióticos que geralmente se utilizam são a oxacilina e a vancomicina. Então, pessoal, com isso a gente fez um pequeno resuminho. Eu aconselho você a ler o seu livro. E se eu te ajudei de alguma forma, com uma certa introdução, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com o nosso estudo. E próximo vídeo vamos continuar com a segunda parte dos estafilococos. Valeu?